A minha infância tinha a presença marcante desses avós, que na verdade eram os patrões das minhas mães, né? A minha mãe biológica mesmo, que está aqui até hoje, e a minha tia, que era a minha segunda mãe, né? Com quem eu convivi até um determinado tempo da vida muito mais, muito intensamente. Então eu vivia com eles, parecia que eles que mandavam na nossa família, parecia e era, né, na verdade. E depois, quando eu fui mais pro meu seio familiar, eu, minha mãe e meu pai, aí éramos nós três. A minha irmã nasceu morta nem um ano direito depois de mim, então fomos nós três só. E os primos, que eu chamo de irmãos, né? Mas eu era uma criança confusa por conta dos lugares, né? Eu sempre fui muito versátil para me adaptar, então eu conseguia me adaptar com os meus avós dizendo, não é esse copo, não, olha o guardanapo antes de beber a água, não é aí que, não é assim que senta, não, esse é o garfo de sobremesa. Aquela tensão para almoçar, né? Então eu tinha que me adaptar a isso, o tom de voz, esse tipo. Para uma criança eu achava isso muito tenso. E perceber o que eu podia fazer nesse espaço, o que eu podia fazer no meu espaço, que eu sempre senti que era meu, né? O meu espaço do subúrbio da Baixada, que depois os meus pais se mudaram para a Baixada Fluminense. Aí eu podia andar descalça. Os avós já tinham falecido. Aí a gente já tinha mudado o status econômico, que foi um baque assim na família. Aí eu tive que trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os 14 anos, então eu comecei a viver a minha vida. Então a minha adolescência passou muito rápido, que eu me vi muito adulta. Eu sentava para discutir com a minha mãe as contas que a gente ia pagar, o que dava para pagar, o que não dava. Tive que mudar de escola, eu estudava numa escola muito boa, não é que meus avós pagavam quando eu era menor, que era uma escola de freiras, horrível, mas era boa em conteúdo, em qualidade, aquela coisa, qualidade curricular, vamos dizer. Mas deu uma base escolar muito boa, não é com ela que eu sobrevivi muito tempo. Mas a adolescência foi curtíssima, não curti essa coisa de ser rebelde, não dava tempo, eu tinha que trabalhar, não dava para ser rebelde. Eu sempre tive vontade de dar aula. Eu não sabia que era dar aula, né? A coisa você vai percebendo como aquilo é. Então eu passei por várias formações como boa geminiana, né? Eu, antes de me definir mesmo, não, eu vou pegar a pedagogia, a educação, eu passei pela comunicação social, pelo direito, por letras e queria muito fazer história, mas o que eu percebi é que todas essas passagens, elas tinham educação como elo. Não é? O que eu queria era sempre transformar aquilo em conhecimento para fora, queria sempre expandir coisas. Então eu falei, então vamos largar isso tudo e focar na educação. Então, em 2004, que foi o ano do concurso que nós fizemos, era um concurso para pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. Que o técnico em assuntos educacionais é para qualquer licenciatura. Então, imagina o fervo, né? Toda a licenciatura. E eu não sabia. Aí uma amiga minha falou, vamos fazer concurso para lá. Eu, lá onde? Pedro II. Aí uma dizia, é o Pedro II, aquele que é ali no Maitá. E a outra dizia, não, é o Pedro II, que é aquele ali em São Cristóvão. Estranho isso. Onde é isso, né? E a internet não era uma coisa tão intensa na vida da gente que a gente pegasse lá de Pedro II e colocasse, soubesse. Aí eu me liguei que o Pedro II era aquele que a gente estudava lá em História da Educação. E era uma instituição histórica e tal. E eu falava, eu vou fazer. Ih, já passou as inscrições. Mas o meu namorado na época tinha feito a inscrição para mim. Então eu falei, tô inscrita, vou fazer. Fiz, passei bem, né? Eram acho que 3 vagas, consegui passar. As minhas amigas não passaram. A Elô lendo o nosso relatório, que era o momento de
rediscussão do projeto político-pedagógico do colégio. Então, a gente fez um relatório, porque a gente leu tudo que o pessoal tinha contribuído, foi fazer um relatório. Quando a Elô leu a parte do relatório, e ela tinha a mania de botar o óculos assim, né? Ela falando, eu tô pasma, porque é estranho, esse relatório está muito bem escrito e dizem que foi escrito por técnicos. A gente ficou se rasgando de ódio, eu já levantei a mão falando um monte de coisa. A gente já tinha uma fama, né, complexa, a gente arranjava barraco em tudo quanto era reunião. Mas aquela foi icônica, porque ali surgiu o tal do preconceito. Técnicos nem lê direito sabem, técnicos não interferem no processo pedagógico, técnicos não entendem disso. Esse colégio tem uma estrutura e ela é feita de alunos e docentes, os técnicos não entram. Então isso me levou a pesquisar. Então para que serve? Por que me chamou? Porque foram me chamar. Né? Então, o meu papel era mais simples do que eu pensava. O meu papel era fazer com que essas crianças, esses adolescentes tivessem uma passagem pelo colégio um pouco mais confortável. Então, e eu também, né, queria uma passagem mais confortável. Então, foi nessa relação que eu fui remodelando, assim, que era para ser feito. Não digo que descobri, não, mas... Nossa, a gente tem várias críticas a todos os reitores, obviamente, né? Todo dirigente tem crítica, senão não tem graça. Várias críticas, mas uma coisa que o Oscar teve, ele sempre foi muito receptivo a tudo que a gente levasse. Ele ouvia, fazia contrapontos e acabava, de alguma forma, considerando algum ponto. Então foi aí que o NEAB saiu. O que ele fez? Ele fez uma reunião. Olha, tá aqui a portaria, tá criado o NEAB, agora vocês façam aí os encaminhamentos, grupo de trabalho para fazer eleição. Então fizeram a eleição, eu fui eleita, vamos a todos os campi, e isso foi meio difícil para mim, assim, foi um momento complicado, porque foi ver o racismo fora. Eu já sabia lidar com o racismo meu cotidiano do dia a dia, no meu campus, eu já estava satisfeita com o jeito que a gente jogava. Mas, nossa, encarar racismo em cada camp e chegar e ver o diretor falando, NEAB, você é coordenadora? Coordenadora de quê? NEAB, o Núcleo de Estudos Afro. Ah, coisa afro, tá. Quem faz essas coisas aqui? Aí vinha a mãozinha. Essa mãozinha se repetiu em vários campi. De repente, a gente descobriu qual a melhor forma de fazer o colégio lidar com as questões de combate ao racismo na instituição Brará. Era de baixo para cima, era dos alunos para cima. Então, a gente fez um grande circuito em todos os campi, a gente foi a todos eles. Foi uma coisa exaustiva, eu emagreci, eu fiquei... Nossa, gente, foi uma loucura. E eu ia dormir exausta, doída, rindo, sabe? Porque todo dia era um negócio magnífico. E alunos chegando, uau, eu conheci o fulano. Já é saudoso hoje, né? O Januário Garcia, que fez exposição, conversou com a molecada, mostrou fotografia dos 100 anos da abolição. Uau, já tinha movimento negro nessa época. Eles ficaram assim, foi muito legal. Então, a partir disso, os alunos começaram a se movimentar. Fizeram frentes negras. Eles começavam a perguntar, professor, mas não tinha nada de negro nisso aí que você está falando, não? E os professores ficavam meio, né? Então, os alunos foram responsáveis pela maior revolução que a gente teve. Meu sonho é que, de repente, alguns professores que têm atitudes racistas repetidas vezes, inclusive foi o que me causou muito sofrimento na pesquisa doutoral, quando eu comecei a entrevistar os alunos, né, que tinham saído, sofreram racismo, foi muito tocante para mim, mas que são pessoas de esquerda, são pessoas militantes, politizadas, mas que estranho. Né? Não é estranho, é porque o racismo ele é assim, o racismo não é só para os ignorantes. Então, eu sonho com um Pedro II que agarre isso para trabalhar. Tive uma questão séria lá no centro de uma professora que dizia estar trabalhando exatamente para o antirracismo, sendo racista com vários alunos.
E aí, para convencer a professora era difícil, porque a professora colocava sempre o doutorado, pós-doutorado, eu estudei Guerreiro Ramos, eu pensava, meu pai do céu, como é que a gente convence, né? Mas é meu sonho um Pedro II antirracista, porque se o Pedro II conseguir ser antirracista, a história da tia Cotinha vai da noite para o dia. Em 2158, então em 2023, o Colégio Pedro II. Nossa! Então, dá para a gente inferir, eu não tive mais tempo de pesquisa, não tinha mais como ir adiante, dá para a gente inferir que existe uma possibilidade de que alunos não negros sejam mais estimulados que alunos negros dentro da instituição, mesmo tendo o mesmo nível de proficiência, ou seja, não é uma questão cognitiva. E aí, ao final, eu fiz as entrevistas. Então, para ver, né, como é que você conseguiu chegar ao final, como foi essa sua estadia, e aí a gente vê o peso maravilhoso que o Pedro II tem, né, que olha, era chato, o professor me apelidou de mucama, e teve isso, teve aquilo, eu fui assediado, foi não sei o quê, mas, mas essa escola, né? Então, quer dizer, todo o meu sofrimento não é nada perto da possibilidade que eu acredito que eu vou conseguir estudando no Colégio Pedro II. Até mesmo a minha postura, né? Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu sou a negrinha petulante. Por quê? Porque eu sei o que eu posso, eu sei onde eu tô, eu falo o que eu acho que deve ser dito. Ai, mas gente, lá vem ela, por que você sempre tem que... Ué, gente, eu só tô perguntando. Então, as minhas perguntas, elas são mais ofensivas. Por quê? Porque eu deveria ser mais humilde. A expectativa sobre o corpo negro é a humildade, a subserviência, são qualidades esperadas dessas crianças. Então, por isso, elas acabam sendo prejudicadas, porque o próprio colégio dá a elas insumos para que elas sejam críticas. Elas são atrevidas mesmo. Pedro II dá essa potência. O Pedro II ensina para isso, para mudar o mundo. A primeira pessoa que eu lembro é o Célio Generoso, que já faleceu também, que era técnico, homem negro, aqui no Campo Centro, que ele falou uma coisa assim que eu cheguei, que me marcou e eu só fui entender algum tempo depois. Porque ele disse, olhou pra mim com aquele jeitão dele, né? Ele era muito brincalhão, ele olhou pra mim, primeiro dia eu chegando, ele fumando cigarro, ele fumava horrores, fumando cigarro, soltou uma baforada e falou assim, negrinha, olha essa petulância, hein? Não fica com esse jeitinho de neguinha de ONG que isso não vai dar certo aqui dentro. Trata de ser falsa. Então, Pedro II é o meu laço profissional eterno, porque eu saí da faculdade e vim para cá. Então, a minha dissertação é sobre o Pedro II, a minha tese é sobre o Pedro II, a minha forma de entender a pedagogia tem os embates com o Pedro II para eu poder me fortalecer e dizer assim, eu continuo acreditando nisso, porque eu lembro que o Pedro II fazia assim, eu não gostava e dava errado, continuo por aqui então. Então, até o que não dava certo me ajudou, né? Então, o Pedro II é muito... É sempre assim, ou você é do Pedro II ou você é ex alguma coisa do Pedro II. Eu lembro de uma passagem muito emblemática para mim, que eu estava num grupo de terapia coletiva e era um momento de cada um se apresentar e dizer de onde é. Então, começou numa menina do lado, quando eu falei, meu nome é Alessandra, eu sou pedagoga, eu trabalho no Pedro II, e estava tentando continuar a falar, um senhorzinho começou a se levantar. Bota a perna pra cá, levanta, põe a mão no peito. 3 vezes 9, 27, 74 anos de idade. Então, assim, aquela cena fala tudo sobre Pedro II, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Passar o que for. Ele vai ficar ali de algum jeitinho, né? É esse jeitinho que ele tá aqui comigo. Os embates, as coisas, as alianças, é sempre assim, a amiga do Pedro II, fulano do Pedro II, tem uma mãe que eu morro de vergonha,
que é mãe de um menino que ela disse, só você que conseguiu dar jeito no meu filho. Não lembro do filho, não lembro da mãe, não lembro de nada. E ela manda sempre pro meu e-mail, parabéns, parará, e que Santa Rita, ela me deu uma estátua de Santa Rita, que ela mesma pintou, e foi lindo. E eu peço perdão, que eu não lembro o nome da mãe nem do aluno, mas que era aquela situação que disse, eu vou ser mais leve para mim, vai para ele também. Então, o aluno era um filho da mãe, perturbava todo mundo, levava 10 mil advertências. Eu falei, cara, deixa eu colar contigo então, porque realmente esse colégio aqui faz a gente fazer advertência pra caramba, né? Bora sair daqui, vamos embora andar no pátio. Ele não entendeu nada. Eu falei, tô precisando respirar. Comecei a desabafar com o aluno. Ai, muita coisa pra resolver, muito problema, não sei o quê. É? Mas por quê? Mas conversava. Todo dia a gente passou a bater papo. Aí ele descobriu que eu amava a Legião Urbana, né? Que Legião, uma vez Legião, sempre Legião. Amava a Legião Urbana. Ele, duvido tu saber essa. Eu mandava a letra pra ele. Fizemos amizade, né? Não lembro o nome dele, tadinho do bichinho. Mas cresceu, ficou maravilhoso. Ela disse que ele passou para outro lugar. E assim, aí fica sempre. Pra ela, eu sou Alessandra do Soy. Eu tomei essa decisão na primeira briga que eu tive aqui no Pedro II, em 2004 ainda, né? Porque eu sou rápida. Então a gente entrou e disseram que a gente não poderia participar do conselho de classe. Peguei o edital. Não, porque aqui não tem necessidade dos técnicos participarem. Mas a gente foi concursado para trabalhar exatamente. Não, a gente tanto fez que participou do conselho de classe. A gente mudou o conselho de classe, a gente levava os índices que eu falei que são disponíveis no SEAC, no sistema, levava para discutir. Era chato no início, depois os professores passavam, e aquela tabelinha que vocês faziam? Então, né, começou a ser interessante. E a gente usava aquilo para discutir estratégias de grupo, porque a gente era uma equipe. Então, quando as coisas começaram a dar muito errado, e que eu entendi, olha, esse colégio é assim, ele que tem 100 e tantos anos, na época eu só tinha 27, 28, falei, quem é que vai mudar, né, colega? Sou eu, então eu vou mudar. Mentira, fiquei naquela cachaça, dizer que estava horrível, e pesquisando colégio, tal, até eu conseguir fazer o doutorado, porque eu dizia, eu quero dar aula, e eu já dei 15 anos na época, eu tinha de magistério na educação básica. Eu falei, já tenho essa experiência, não quero mais, eu quero agora magistério superior. Eu falei, mas aí eu tenho que terminar o doutorado. Então, eu foquei no projeto do doutorado. Quando eu saí do doutorado, eu já estava com não sei quantas inscrições de concurso aí. A pandemia que atrasou 1 ano o meu plano. Expectativa, busca e raiva. Esse jogo cíclico, né, se alimentando. Cada raiva você fica com novas expectativas e busca e vai se retroalimentando. E que é uma questão, né, a raiva alimenta também. Não é a raiva de querer matar ninguém, não. Mas não acredito, vou fazer de novo. Isso é a resistência, é muito bacana. Esse colégio, ele é bacana até quando ele é insuportavelmente chato. É bacana demais isso aqui.